Oi. E agora? Agora a imagem tá ótima. Antes a imagem parecia que tava um robozinho. Aham, agora eu tô sem a tua imagem. Sem a minha imagem, Sim. Tá carregando a tua imagem. eu tô te vendo perfeitamente, te ouvindo perfeitamente. Vamos esperar entrar alguém e eu pergunto. Mara, tu tá vendo a minha convidada? Me avisa, porque hoje tá complicada a internet. A Denise entrou. Oi, Denise, tu tá vendo a Clarissa? Vocês estão vendo a minha convidada? Eu não consigo ver ela. Clarissa, eu vou te chamar de novo. Para aí. Tá. Ó, a Denise está respondendo. Oi, cara. Oi. Tu tá vendo a Clarissa, Denise? O que será? Tá, vamos. Eu vou. Ah, não, ninguém tá te vendo. Pera aí. Oi. Ah, agora perfeito. Que engraçado, eu te via, me via todo mundo. O que será que foi? Nós não estávamos se vendo. Eu não sei. Para mim aqui fica bom, mas não sei que o sinal oscila, porque o que eu faço? Eu tento me assistir para ver se tá legal. E aí cai, e aí eu vejo que não tá legal. Mas, Clarissa, uma boa noite, seja bem-vinda aqui no meu espaço, né? Com muito carinho te recebo, já te dando os parabéns pelo belíssimo trabalho que tu desenvolve à frente da Prodal, né? E pedindo para ti que nos fale um pouco desse trabalho que tu desenvolve lá. Eu iniciei a live antes falando na tua formação em fonoaudiologia, né, em Itajaí, Santa Catarina. Especialização em atualização, né? Ia ficar complicado eu ler teu currículo aqui, porque ia ser toda live. Nem tanto, nem Então, tanto. não, mas pelo trabalho que tu desenvolve, a gente vê o teu interesse em se especializar, em se atualizar, e isso é muito bacana, né? Contar com um profissional de ponta hoje em dia faz toda a diferença, né? E um trabalho tão bacana que é feito lá na Prodal por essa equipe que tu faz parte. Então vamos conversar um pouquinho sobre... Acho que não dá muito retorno. Tá travando. Eu não te ouvi. Escutou? Não. Não, ficou só Não? a Peraí. imagem, não te ouvi. E agora? Agora eu ouvi. Vamos lá então. Quanto tempo tu tá na frente da fonoaudiologia na Prodal? Então, é a segunda vez que eu recebi o convite para participar do time da Prodown. A fonoaudióloga que estava à frente, o marido é militar, se mudou. Então, eu já estou há 3 anos, desde 2017, compondo a formação ali com a Prodown, como fonoaudióloga. Mas já trabalhei um tempo atrás, bem no início da Prodown. Eu gosto de dizer que eu pude participar da primeira festa junina da Prodown. A Prodown estava nascendo ainda, né? Mas é bom, formou-se um vínculo
e a gente se conhece, né? Já, mas agora nessa formação desse time eu tô há 3 anos. Sim, sim. E me diz uma coisa, hoje, qual a clientela, qual o número de pessoas que tu atende dentro da Prudal? Repete, por favor, Carinha. Travou, eu não te ouvi. Tá. Qual o número de pacientes que tu atende hoje? Qual a tua clientela na Prodal hoje? Tá. Olha, em torno de 30 pacientes. Em torno, né? Às vezes menos, mas é sempre nessa faixa. Eu tenho 30 atendimentos individuais. Já atendi em dupla, mas esse tipo de atendimento é estudado caso, né? É bem estudado, Sim. mas atualmente individualmente. Cerca de 30 pacientes. Sim, porque para atender cada particularidade é bem complexo, né, Clarissa? É, é. Eu te entendo, eu te entendo. Tá. Agora eu quero que tu fale para nós como é que esse atendimento, como é que está as circunstâncias e como é que está acontecendo, ou se não está acontecendo o atendimento hoje da fonoaudióloga dentro da Prodal. Como é que está o serviço de assistência dentro da Prodal hoje? Então, nós estamos nesse lockdown, tá tudo encerrado, todos os nossos atendidos lá dentro fazem parte das pessoas de risco, né? Então, a gente não tem como expô-los a ficar indo e vindo, até porque também a Prodal acompanha a rede municipal de ensino, a gente também depende para alguns do transporte, então esse ir e vir não está sendo possível. Eu não faço atendimento remoto, mas muitos pais têm conversado comigo. Então, a gente vai conversando, orientando. Já teve pais que eu encontrei, olha, está acontecendo um curso que é voltado para pais, quem sabe tu te inscreve. E foi bem bacana, sabe? A mãe, no caso, aceitou e está desenvolvendo em casa com a filhinha, sabe? Está sendo muito bom. Então, assim, a gente é sempre informalmente, uma conversa aberta, sabendo como é que tá, se tá tudo bem, né? Pode falar pelo WhatsApp, até ficou se estiver assistindo que ficou com vergonha, com medo de falar comigo, a gente está sempre à disposição. Mas o atendimento presencial, não. Mesmo se tivesse que usar todo o material, né, de EPI, mas eles são de risco. A gente não pode também fazer com que esses pais fiquem se expondo na rua, né? A gente tem até a questão do clima, que está bem delicado, está muito frio agora, né, São Gabriel? Sim, sim. É bem complexo, né? Porque o atendimento ele é muito voltado para a parte técnica e os pais não têm esse embasamento, por mais que se esforcem, é bem complicado, né? Tanto a tua área quanto a área da Denise. Nós estivemos conversando sobre isso, inclusive, na outra live, porque é muito específico, né? E eu sou um profissional para aplicar certas técnicas, porque vocês têm todo o conhecimento, todo o manejo da técnica, né? Então é bem complexo. Eu particularmente indico realmente para os pais que quiserem alguma orientação, porque existem coisas, inclusive, que eles podem, né, ajudar, tá? Entrar em contato com vocês, porque é bem complexo, tá? Hoje em dia, até foi muito bom tu ter colocado isso, porque na internet tem muita informação. E não é possível a gente enviar um polígrafo ou formar tecnicamente etapas, porque ao invés de ajudar, você pode piorar, né? Algum fator, assim, junto do seu filho. Então, a gente orienta, tira-se dúvidas, né? Faz um remanejamento assim, ó, tá acontecendo isso, o que que eu faço? Como é que eu posso falar com ele? Aí, tudo bem. Mas a técnica em si, por exemplo, de fazer uma massagem, aí, não, sabe? Só se for algo muito sutil, né? A gente não pode, nem é ético, né? Sim. E até eu vou comentar uma coisa contigo, porque eu penso pelo menos assim, a internet é um lugar onde tem tudo, né? Tem o certo e tem o errado, né?
E a conduta é a mesma coisa que fono e físio, é a mesma coisa que uma conduta médica, né? É muito particular do profissional o seu método de trabalho e tudo parte de uma sequência, né? Então, tu pegar uma coisa da internet que tu não sabe a fidelidade daquilo ali, é meio complicado tu lidar, porque são situações muito especiais, né, Clarissa? Tem coisas ótimas na internet, mas é a ponta do iceberg, sabe? Você pegar e imprimir, vou aplicar, mas se você não estudou, não tem o conhecimento, não tem a propriedade, às vezes você vai prejudicar e muito aquele paciente, sabe? Claro, tem coisas que brincadeiras, alguma atividade que possa fazer com o seu filho, isso aí tudo bem, né? Dá para fazer, mas a parte técnica mesmo não tem como. Não tem. É como se a gente deixasse de levar o filho ao médico porque eu li na internet, sabe? Como proceder, que a febre isso, que a febre é aquilo, não, tá tudo bem. Não é bem assim, a gente não pode ficar de achismo, né? Ó, a Denise está passando recado ali. Aham. Como eu comentei na live passada, podemos dar algumas orientações online quanto à postura, engatinhar, mas sem ver o paciente fica muito difícil. Exatamente. Eu até conversei com a Denise e eu conversei contigo ontem, quando a gente estava batendo um papo live. Foi quase uma live, né, Clarice? A preocupação que vocês têm no momento em que vocês deixaram aqueles pacientes, né? Porque eles estavam no estágio de evolução. Claro que nós vamos falar em seguida no trabalho de manutenção. Mas principalmente aqueles que já estavam demonstrando traços de evolução, estavam evoluindo, e de repente foi cortado esse trabalho, né? Ele foi pausado, né? Ele vai retornar. Então, quanto a isso, eu gostaria que tu conversasse com os pais, porque claro que há uma preocupação, né? Uma preocupação na regressão do quadro, ou no desenvolvimento, como é que vai ser a partir dali. Eu gostaria que tu te dirigisse aos pais agora, falando para eles o que a gente conversou ontem, porque até foi uma dúvida minha, né? Foi. Então, assim, não posso garantir que ele evolua, mas também eu posso inferir que sim, não vai ter aquele ganho que ele estava tendo, mas os pais também têm que se acalmar um pouco e tirar as dúvidas com a gente, porque o que a gente está falando, que a Denise está dizendo assim, né, os nossos casos, como a gente trabalha com a parte neurológica, né, os fatores deles, eles precisam de uma manutenção, de um acompanhamento que muitas vezes não tem alta, para uma vida inteira, né? Então, assim, os pais que já participam ativamente conosco antes da pandemia, tá tudo certo, porque eles já sabem, eles têm as orientações, eles têm como chegar conosco, tirar as dúvidas, ó, vai seguindo, é isso mesmo, vai, entendeu? Atividade tal, assim, etc. Né? Agora, os pais que por algum fator não têm como conversar com a gente ou alguma coisa, a gente acaba lamentando, principalmente na parte de aprendizagem, sabe? Acompanhando assim junto com a etapa escolar. A gente fica muito preocupada. Mas já posso dizer também, porque todo o trabalho é feito em conjunto, o meu trabalho, a gente trabalha em rede, não tem como falar em fonoaudiologia sem falar com a físio, sem falar com a professora do apoio pedagógico. Elas estão fazendo um trabalho sensacional. Elas estão imprimindo e deixando à disposição. A única coisa que a gente deixa o horário certo, ó, pais, estão na cidade, passa aqui e retira qualquer dúvida, conversa com a gente no plantão, pode ligar, etc e tal, né? Sim, essa sintonia que vocês têm quanto equipe é uma coisa muito positiva, né? É um trabalho que se concretiza, né?
porque quando tu circula as falhas e tu consegue abrangê-las para trabalhar dentro delas, é muito mais fácil tu ver uma evolução, né? As coisas trabalhadas em separado fica um pouco mais complexo, né? E demora muito mais para a criança desenvolver aquelas aptidões necessárias, né? Para preencher aquelas lacunas. E o trabalho dos vocês me chama muita atenção por isso, porque é um trabalho feito em conjunto, né? Clarice, me diz uma coisa, agora vamos falar de manutenção. Eu conversei isso com a Denise. Eu conversei tanto com a Denise que no dia da live, a maioria do que a gente conversou sobre a físio, a gente não conversou na live. Então, a Denise já sabe que ela está me devendo outra visita para me falar sobre físio. Mas nós conversamos sobre manutenção e eu gostaria que tu me dissesse se na área da fono também tu trabalha em manutenção. Sim, o tempo todo, né? Principalmente os pacientes que são acometidos com um quadro neurológico grave, né? Vamos dizer assim, que faz parte de alguma síndrome, que é algo sistêmico, que daí acompanha funções dele de respirar, de engolir, de caminhar. Esses pacientes, eles necessitam, sim, de uma manutenção para que a gente não perca habilidades, né? Vamos dizer assim, a gente tem que deixar sempre em dia. Por quê? Vamos exemplificar com a gente, né? Eu não gosto de dizer os ditos normais, né? Mas assim, aqueles que estão habilmente, vamos dizer, no parâmetro do que se espera o ser humano ser. Se a gente, no dia a dia, a gente tem que trabalhar com repetição, com organização, né? O tempo todo com motivação, como eles que têm essa dificuldade de reter, de organizar, de planejar, nós somos a voz dele, muitas vezes as mãos deles, entendeu? Então, assim, nós temos muitos pacientes, sim, que a gente acompanha para que se tenha uma manutenção de qualidade de vida, né? E em geral mesmo, todos os pais acompanham muito bem, é levado muito a sério o trabalho. A gente não tem, assim, relato de dizer que há descaso, né? Não tem mesmo, graças a Deus. Sim. Isso é muito importante, a família trabalhar junto, né? Porque o trabalho segue em casa. A maior parte do tempo a criança está em casa, né? Se tu parar para pensar, ela ganha muito mais na rotina, né? No momento que ela está em casa, do que qualquer outro momento. Claro que ela tem aquela parte, e a gente conversou ontem sobre o tempo que o aluno precisa do trabalho hábil, né? Ele vai, dentro de uma hora, quanto tempo ele absorve, né? Quanto tempo ele realmente presta atenção e fixa aquilo que ele está sendo trabalhado, né? Então, assim, positivo demais as técnicas, mas a rotina, e isso, eu como professora também me dirijo aos pais, é muito importante. Essa rotina, a expectativa que a criança tem de fazer aquelas coisas, às vezes, para a gente que é adulto, nós mesmos a gente cansa, né? Todos os dias a mesma coisa, mas para eles é importante, porque eles estão em construção, e essa construção é feita através dessa rotina. Isso a gente ainda conversou ontem, né, Clarissa, sobre isso. Então, assim, a atenção... Pode falar. A atenção que a família coloca nesse tratamento, nessa manutenção, todo esse processo é de suma importância. Mas mais importante ainda é a família ter a consciência de que ela fica a maior parte do tempo com a criança e ela que vai fazer isso se efetivar. Esse ganho efetivo. Né? Nós somos apenas a ferramenta. Nós estudamos para dizer, olha, é assim que pode ser feito, é assim que de repente pode ser conduzido, é assim que pode ser melhorado, é assim que pode ser organizado, né? Nós somos apenas uma ferramenta. A gente
não tem como atender, por exemplo, a gente não tem como atender 2 vezes na semana, por exemplo. Às vezes é um atendimento só por semana. E 30 minutos, uma vez por semana, você tem que levar muito a sério e acreditar bastante, não faltar, sabe? Mas a gente consegue. E a gente se orgulha muito, né? A dona Helena colocou ali que essa falta, a convivência, está prejudicando as crianças. Mas eu digo para a dona Helena, não só as crianças, mas a todos nós, né? Como um todo, essa parte. Amanhã vai ser falado isso na tua live, né? Essa questão de ansiedade, como é que a gente está conduzindo tudo isso na pandemia, esse isolamento social. Mas é um momento de rever a nossa reestruturação de família, né? O que a gente está fazendo? Desliga a televisão, vamos conversar, desliga a internet, né? Tá voltando o convívio humano, vamos dizer assim, né? Sim. A dona Maria Helena colocou assim para nós, ó, temos a certeza de que a falta da terapia e a convivência com as outras crianças está prejudicando muito a fala de nossas crianças. Com certeza. Com certeza, é como se tivesse um elo se desencaixado, né? Mas isso, com certeza, a hora que retornar, vai ser feito todo um trabalho novo de adaptação, até porque quando tudo retornar, vai retornar de uma forma diferente. Então, vai ser tudo adaptado novamente, né? E eu tenho certeza absoluta que com o time de profissionais que você tem na Prodal, essa adaptação vai ser efetivada da melhor forma possível. Eu tenho essa tranquilidade. Por tudo que eu já conversei contigo, Clarissa, e com a Denise, eu sei da capacidade que você tem de organizar novamente tudo isso, porque, na verdade, um trabalho interrompido é bem complicado de retomar, né? Porque tu tem que ver... Nem colocar na questão um centro de reabilitação, que é a Prodal, vamos dizer assim, vamos colocar, agora, se a gente entrar nessa filosofia, dizer os nossos escolares, né, que teve que se reinventar, se reestruturar, de ter aula em casa, de assistir videoaula, procurar na internet quem tem condições de fazer aula particular, né, a gente tem que se reinventar nessa maneira remota, de fazer com que a vida siga. A dona Helena falando assim, prejudicou a fala e muito, mas o que eles já ganharam, os pais já sabem como conduzir. Então, vamos seguir adiante, né? Vamos ter paciência e persistência, né? Não tá fácil para ninguém, não tá fácil mesmo. É um momento para todo mundo, né, Clarissa? É um momento muito delicado que a gente está passando. É um momento que a gente tem que ter muita empatia com o próximo, né? Porque são momentos que são complexos de tu lidar. Tá faltando muito para muita gente, né? Hoje até fazendo um gancho assim, que tá Olhando, Clarissa. Cortou. Tá cortando. Para aí. É a tua. Não. É a minha? É. E agora? Tá ótimo, pode falar. Tá, eu não ouvi nada do que tu falou. Ficou aquilo girando assim, nem carregou. Não, tu ia falar, vou aproveitar o que tu falou. Tá, que tava difícil, que a gente tem que ter empatia. Hoje aconteceu uma coisa muito bonita. A Prodal recebeu um auxílio da empresa, acho que eu posso falar, tá na internet, a Jorge Santos, em que eles doaram cestas básicas para as pessoas com menos provimento e as professoras e a entidade conseguiu entregar, então, para aquelas nossas famílias assim que são mais necessitadas, e a gente se sente gratificado, porque para a manutenção da entidade já está difícil, imagina para as pessoas que já dependiam também
né? De Sim. doações, outras campanhas, vamos dizer assim, né? Então, tá todo mundo revendo seu lugar. Isso é muito bom. Por um lado, assim, né? Eu tenho falado nas outras lives, 10 cestas básicas, a Denise está dizendo. Bah, Quem depois atitude bacana. pode entrar na página da Prodal, tem as fotos lá depois. Pode entrar para ver bem certinho os contemplados. Eu fiquei bem feliz, de verdade. Que bacana. Tu sabe que, aproveitando o que a gente está falando, desse momento que a gente está passando, não tem quem não tenha ficado ainda com crise nervosa, ansioso, né? É bem complicado, né? Inclusive, amanhã a gente vai falar um pouco sobre ansiedade, e eu fiz um convite para uma psicóloga, né? Conversando com a gente também sobre o assunto, sobre suicídio. É um assunto super pesado, bem complexo, mas que eu acho que nesse momento, mais do que nunca, deve ser abordado, né? As pessoas com esse distanciamento social, elas estão muito carentes nossa, tem pessoas que estão sozinhas há muito tempo e passa muita coisa na cabeça de uma pessoa que a gente nem imagina. E às vezes a pessoa entra numa depressão e a gente demora a perceber a depressão nela. Às vezes nem percebe, nem ela própria percebe, né? Porque os sentimentos variam muito em relação a tudo isso que está acontecendo, né, Clarissa? Uhum. Aproveitando isso, eu vou te fazer uma pergunta sobre afetividade. Tu sabe que Henri Vallon, ele defendia que os vínculos afetivos faziam um retorno maior na área de aprendizagem, processo de aprendizagem. Eu quero que tu me fale em relação à fonoaudiologia. Como é que tu trabalha isso com os teus pacientes? Olha, a partir do princípio que o cérebro a gente aprende por afetividade, né? Ontem a gente estava conversando e tu ficou até feliz, que bom que tu tem essa visão. A gente é um ser sensorial, né? A gente depende de um outro para nos dignificar, né? Eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso sentir, né? Sentir o paladar. E se eu não tenho uma motivação de como, assim, a intensidade de como você me oferece, e se aquilo não me traz uma motivação, o processo de aprendizagem está segregado, né? Então tem que ser sempre de maneira motivacional, alegre. A palavra alegre fica muito pejorativa, assim, sabe? Mas aquilo tem que fazer valer dentro de você, de colocar o seu lugar de sujeito, né? De como você recebe aquilo que você está aprendendo, que você está recebendo. O cérebro da gente só funciona assim, motivado por afetividade. O ser humano é o único bicho que, se ele não for cuidado desde bebezinho, ele morre, né? O bebê, se você não der cuidado nenhum, trazer para si, ele não vai seguir adiante, né? Fazer uma comparação assim bem, mas eu acho que dá para entender. A Denise falando, e é importante a repetição, a gente aprende por padrões, o cérebro da gente precisa da repetição, né? Para fazer valer o seu entendimento. É uma troca, né? O tempo todo. Eu não consigo ler. Para reaprender novamente. É importante a repetição para reaprender novamente. Ontem eu ainda estava conversando com uma mãe. Ela, meu filho está na época da birra, não sei o quê. Eu digo, olha, não te preocupe, porque isso todas as crianças passam por essa fase. O desenvolvimento cerebral, ele vem daqui para cá. E aqui que é a parte mais responsável por esse equilíbrio. Que aí a criança começa a se dar de conta, né, das coisas. E até desenvolver essa parte leva um tempo, isso é normal, todo mundo passa. Porque às vezes as pessoas acham que só elas passam por determinadas coisas, né? Não, tu não tem essa impressão? Parece que aquele problema é só daquela pessoa.
mas existem várias coisas que acontecem com todos e da mesma maneira. E que cada um sente de uma maneira diferente, né? Que nem como as crianças, né, que vocês trabalham lá. Todas passam por certos problemas no desenvolvimento, mas todas vão se desenvolver, a não ser, claro, aquelas que têm problema que fazem somente a manutenção. E isso é importante, essa certeza os pais terem, de que realmente o trabalho ele foi parado num determinado ponto, mas a continuação dele vai criar um elo de que aquilo que já tinha sido aprendido vai continuar. Sim, Ele mas vai continuar. até esse público da gente, que a gente acaba dizendo assim, de manutenção, parece então que a gente encerrou. Mas ele reage, gente. Ele é um ser Sim. no mundo, ele tem as sensações dele de emoção, a troca do olhar, a gente está sabendo se ele está bem ou se ele não está bem, entendeu? Então, assim, isso também é uma questão de estar evoluindo, sabe? Porque ele é um ser no mundo como os outros, né? Independente dos seus graus de dificuldade, de entendimento ou compreensão, entendeu? Tu sabe, Clarissa, que eu pergunto sobre o tratamento de manutenção, sempre eu pergunto se o profissional faz esse tipo de atendimento, porque isso não é comentado. Eu não escuto esse comentário. Mas eu, como professora, tá, eu fiz pós em neuropsicopedagogia, eu não consigo acreditar que o tratamento de manutenção ele não tenha ganho. Eu sempre penso que sim, porque eu sempre acho ilimitado o poder do ser humano em aprender. Eu acho que não existe fronteiras para aprendizagem, sabe? A gente não pode dar um limite, né? Se a gente É, falar que eu vai não trabalhar. consigo perceber, eu não consigo perceber um profissional dizer assim, bom, até aqui ele se desenvolveu, agora não vai mais. Meu Deus, eu acho que não tem infinitas possibilidades quando tu trabalha com o ser humano, né? É, exatamente. Infinitas possibilidades. E o convívio do dia a dia. Vou dar o exemplo da turma da. A gente gosta muito. A psicóloga sempre fala que o coração da Prodown é a oficina. E realmente, porque eles já são mais adultos e muitos deles já estão vindo desde criança, sabe? Passando por todas as etapas até chegar ali na oficina de convivência. E aí a gente se surpreende e muito, mediante o trabalho das professoras, principalmente quando a gente vê as apresentações deles de danças, sabe? Se você limitar e trabalhar dizendo que eles não conseguem, não, isso aí eles não vão fazer, mentira, a gente não sabe, entende? Vai superar sim, é possível, lógico, de repente não tão amplo, mas ele está ali e o entendimento e a repetição, a gente falando em repetição, e a afetividade deles estarem ali recebendo tudo. A afetividade não é só de carinho, é a maneira que você recebe e consegue reter dentro de você aquilo e depois responder, porque a sua memória fica gravada, né? Que aquilo é uma coisa boa e é daquela maneira que você tem que reagir, né? Então, você limitar e dizer, é impossível, eles não vão ficar todos coordenados aqui para se apresentar. Imagina, tem vídeos deles dançando valsa, a apresentação que eles fizeram foram em outra cidade apresentar a quadrilha junina, sabe? Desde a ida deles dentro do ônibus até eles irem lá na escola, que eles nunca tinham ido, eu falo para todo mundo, digo, a gente só falou assim, ó, vocês sentem, vamos aguardar a vez. Pronto, entende? Aí diz, não há entendimento, não. Fizeram, dançaram, tranquilamente, conversaram com todo mundo, você entendeu? Não tem como você limitar e dizer, não é possível, não vão conseguir. A gente não pode dizer isso, né? De ninguém, de ninguém. É verdade. Eu acho isso muito, muito triste um profissional se dirigir uma criança, seja ela quem for, e tenha ela o problema que tiver, limitar.
é a mesma função do diagnóstico, né? Dar um diagnóstico para uma criança é algo muito complexo. É muito tempo que deve ser estudado aquele caso para chegar a uma conclusão, é muito delicado. E nem sempre os profissionais todos concordam com o mesmo diagnóstico. Tem mais isso ainda, né? Então, assim, o quanto é importante os pais irem à luta pelos seus filhos, né? Quererem sempre saber mais porquê, os porquês. É muito importante saber o porquê. Às vezes a gente não tem resposta. Às vezes um professor não vai dar uma resposta, uma fono, uma físio, mas se descobre algo. Não concorda comigo, Clarissa? Concordo. O diagnóstico, ele serve para nos dar um norteamento. O que está acontecendo? É necessário saber o que está acontecendo com aquele corpo fisiológico. Mas daí a gente limitar em cima de um diagnóstico, isso já é ultrapassado, né? Ontem eu estava conversando contigo, a gente tem um conhecimento muito tecnicista. E aí, depois, no seu trabalho, você vai se moldando, vai aprendendo, vai convivendo, exercendo a profissão, e aí você já consegue trabalhar e entender que por trás do diagnóstico tem um paciente, tem uma família. Então, às vezes, vem, né? Vou chegar ali, ele é síndrome de Down. Então, síndrome de Down. Aí faz o checklist, ele não tem isso, não vai conseguir isso, Quem disse? Eu não conheço aquele sujeito, eu sei o diagnóstico dele, síndrome de Down. Eu vou ver o que ele tem de habilidades, como é que ele está adaptado com o que ele tem, entendeu? E aí trabalhar mediante as possibilidades. A gente trabalha com os ganhos, nunca com a limitação. A gente não pode trabalhar limitado na linha, sabe? Não, a gente vai trabalhar sempre com os ganhos, sempre com as possibilidades que eu posso atingir, né? Sim, até porque tu concorda comigo, e a gente conversou já sobre isso, porque o ser humano é único, né? Ele não... Duas crianças com a mesma idade, com a mesma síndrome, elas podem apresentar evoluções e propriedades totalmente diferentes, né? E a maneira de trabalhar no desenvolvimento delas mais diferente ainda, né? Porque é muito particular, são particularidades e complexidades muito grandes, né, Clarissa? Muito grandes. E essa visão ali, todo mundo chega nesse consenso. Ainda bem que quando chega alguém para a gente atender, a gente não está atendendo só o diagnóstico, a gente está atendendo aquela pessoa, aquela família, entende? É uma reorganização estrutural, de escola, de como conduzir a casa, de como conduzir aquela vida. Não é só o checklist do que você tem que fazer tecnicamente para trabalhar em cima daquele laudo, né? Numa outra live que a gente conversou com o professor de São Paulo, eu estava dizendo assim, de bacana, que todos têm nomes. A gente não trata, o autista, o Down, o cadeirante. Não, é o Lucas, é o João, é a Thaís, entende? Eles têm nome, eles são sujeitos ali dentro, né? E essa pode parecer uma coisa muito boba, mas é uma diferença muito grande no desenrolar de um todo, sabe? E isso que faz valer o que é o lema da Prodown, né? O entender para não discriminar. Eu acho que vem todo desse acho não, é esse enredo todo, né? Do que está acontecendo. Sim. Tudo isso que a gente comentou até agora está inserido dentro desse contexto, né? O entendimento que se deve ter, né? Bom, tem uns recadinhos aqui. Cia Zambuja, eu não sei se trabalha com vocês, ela deu boa noite. Ela disse que a internet dela tá péssima. Olha, eu vou te consolar, a nossa também. A nossa tá horrível. Entrou a Kátia, nossa psicopedagoga. Entrou essa Lica Amaral, é a Lisandra, é a professora de oficina.
Tá. Ela que... Aprendemos com a superação deles. Nós aprendemos, eles são enriquecedores para nós. Os profissionais só se formam pela riqueza que eles ganham, tudo que eles aprendem com as crianças e no trabalho. Não é o currículo que faz um bom profissional, é a vivência que ele tem do trabalho. Isso é muito, muito bacana. Muito bacana. Bom, entrou a Fábia, é mãe. A Fábia é mãe. Tem uma mãe assistindo. Ai, que bom. Seja bem-vinda. Que bacana. Olha, muito bacana o trabalho que vocês fazem. Outra coisa que eu vou te fazer uma pergunta também que eu te fiz ontem e que é muito curioso, todo mundo se pergunta. As pessoas, o adulto sempre acha que as crianças têm que se desenvolverem da mesma maneira, né? Existe uma escala de com tal idade ele tem que fazer tal coisa, com tal idade ele tem que fazer tal coisa. E não é, porque o desenvolvimento do ser humano é muito particular, né? Eu te pergunto, na fala, né? Existe, claro que existe noções de tempo para ela se desenvolver. O que tu me diz? Quando que eu posso notar que tem algum problema fono com a criança em relação à fala? Em que idade? Então, o que tu falou, já tua abertura já foi, assim, crucial, né? De que a gente precisa, sim, de parâmetros técnicos para a gente ter aquele norteamento do que tá dando certo e o que a gente tem que dar uma olhada. Em geral, seguindo os protocolos médicos, as crianças até os 2 anos de idade. Mas tem muitas variáveis, como tu disse isso. Tem uma questão cultural, tem uma questão da condução daquela família, sabe? Vamos dizer, de repente, de uma criança que a parte sensorial dela tá toda ok. Como é que está sendo conduzida, sabe? Essas variáveis que eu estou dizendo. Em casa, com quem que ela fica, se ela fica só vendo televisão, se ela fica muito sozinha, se de repente é um filho único, a gente não sabe, entende? Agora, quando se trata de uma criança que já nasceu, sabe, com uma dificuldade, os aspectos gestacionais da mãe, de repente, teve alguma intercorrência, entendeu? Tem um histórico, uma carga genética já familiar, e a gente precisa tomar cuidado. Ela está ouvindo bem, sabe? Ela tem alguma coisa que está divergindo em relação, para ela não estar falando, ela caminhou no tempo certo, como é que é a alimentação dela, sabe? São muitas variáveis, você tem que ver todo o contexto do que só dizer assim, com 2 anos ele vai falar, sei lá, 100 palavras. Não, não quer dizer isso, né? Aí não, você tem que analisar, por isso que a gente diz, né? Se entrar na internet e você ficar olhando, vai ter lá muitos padrões. Você tem que entender o que está acontecendo com aquela vida naquele momento, no contexto que ela mora, né? Mas de praxe, não deixar passar. Dos 2 aninhos ali, a gente precisa realmente ver. Às vezes são pequenos ajustes de condução, de ajudar a mãe, de ajudar o cuidador, entende? Ou então, às vezes, realmente a gente precisa encaminhar para um neuropediatra, ou para um otorrino, ou para fono, para a gente fazer alguma avaliação, né? E aí, começar o segmento. Em geral, atualmente, os pais não têm esperado muito, não, porque até eu vou te falar uma coisa que ontem a gente não conversou, mas que é importante. Você falou ontem dos exames, né, para os bebês. Graças a Deus, hoje já são programas federais. Tem o teste do pezinho, né, que os bebês têm que fazer. Tem o teste do olhinho, para ver fundo de olho, para ver se ele está enxergando bem. Tem o teste da orelhinha, né, que é um teste que é obrigatório, que ali, a partir dos 2 dias de vida da criança, já dá para fazer, mas não pode deixar passar os 3 mesinhos, que a gente já vai observar, sabe, se tem uma resposta auditiva ou não. E o teste também da linguinha, porque ontem você falou assim,
será que eu tenho um teste que eu deixei de fazer? Não. Por que a importância do teste da linguinha? Quanto sofrimento de muitas mães que falavam assim, eu não consigo dar de mamar pro meu filho. Ele não mama, ele não consegue sugar. Às vezes é por causa da falta de mobilidade de língua. Então, já nas primeiras consultas, é claro que não é só você ler um artigo e fazer avaliação. Precisa fazer, sim, uma parte técnica de estudo para você observar. E aí já o médico já pode pedir para o fonoaudiólogo fazer a avaliação também. E aí, se tiver que fazer o ajuste, que a gente fala o piquezinho, é o médico ou o dentista habilitado para fazer isso. Então, você vê que bom, né? Que hoje em dia já tem todas essas ferramentas e esse olhar também para não deixar se estender muito, né? Assim, o que eu estava falando da questão da fala, eu acho que às vezes também é um pouco de falta de estímulo certo, né? Porque não adianta tu falar com a criança a hora que ela acorda e a hora que ela vai dormir. O período que ela fica acordada tem que ver efetivamente o que ela faz, né? Se tu conversa com ela, quanto tempo tu te dedica para ela, né? Ontem nós conversamos, inclusive, e a nossa infância não vai ser igual a essa infância de agora, né? As brincadeiras não são as mesmas, as atividades não são mais as mesmas. Não. Então, nós adultos também temos que nos adaptarmos a sermos pais, né? Porque é uma geração nova, são problemas novos, né? Antigamente a gente não tinha tanto problema quanto se existe hoje em dia, mas também a tecnologia avançou muito. Enfim, surgiram outras coisas, né, Clarissa? E o mundo ficou muito... Pode falar. Eu costumo falar que as avós da gente não tinham nem tempo de saber se elas tinham um problema ou não, porque eu acho que elas nem dormiam, né? Eu acho que elas, quando todo mundo estava dormindo, aí elas iam costurar, iam fazer alguma coisa, coitadas, assim, se a gente for pensar, elas nem passavam pelo problema. Hoje a gente tem muito conhecimento, né? É tudo rápido. Você está falando aqui, lá estão te ouvindo no Japão, agora já. Não faz muito tempo a gente estava no orelhão, usando ficha, usando cartão, tinha que fazer a chamada para esperar, tinha um tempo, tinha que pagar e só falar aquele tanto. Então agora é tudo muito rápido. E o que você está fazendo com o seu filho? Essa rapidez toda também, às vezes a infância está passando batido, né? Mas está todo mundo em alerta, assim, que tem que ter um resgate em cima disso, sim, né? Tem muita gente ganhando dinheiro, inclusive, com isso aí, né? Tem gente trabalhando em cima de atividades infantis, de resgate de cantigas de rodas, de brincadeira, por causa dessa parte de interação humana. Ontem a gente estava comentando que a internet está aí, é para todos, a gente tem que saber utilizar, mas ela não pode conduzir a nossa vida, né? De que maneira você está fazendo isso com o seu filho, né? Vai deixar um bebê, que bom deixar ele assistir um vídeo, é ótimo, desenvolve, mas só isso, o que você está fazendo com ele em relação ao conhecimento que ele está adquirindo? Se você não fizer a troca, assistir, né? Não sei se quer que eu dê o exemplo ontem do garotinho do livro, né? Que numa escola muito boa, o uso do tablet, uma ferramenta fantástica. Eu também uso o tablet em alguns casos, porque é muito bom ali os joguinhos de interação. Mas no caso dessa criança, vou dar o exemplo rapidinho, vai fazer todo mundo pensar. Aí tinha lá os arquivos dos livrinhos, né? E aí eram liberados. E ele estava no primeiro lugar da turma do que mais ele lia. E aí eu perguntei para ele assim, que legal, fica arquivado quais que você já leu? Ele assim, aham. Aí eu falei, então vamos ver. Aí ele foi me mostrar, mostrou o livrinho, e falou, ai, me conta essa história, eu adoro essa história. Não sei. Quer dizer, ele
ficou tão frustrado que ele se deu por conta que ele leu quantidade, e aí ele lendo quantidade, ele chegou num patamar, vamos dizer assim, num score, mas ele não sabia dizer sobre o que ele leu. Então, muitas vezes, você só empurrar a informação quantitativamente, ao invés de você ajudar, você vai gerar alguma coisa ruim, né? Pesarosa para esse indivíduo. Imagina a frustração dele adiante, na construção da vida dele. Tu sabe, Clarissa, que durante a minha pós-graduação, eu percebi as colegas comentando quantos pais estão sobrecarregando as crianças e quanto estão frustrando a infância dela, sabe? Então, assim, um apelo que eu faço para quem assistir essa nossa live: deixem a criança brincar, deixem a criança ser criança, deixem ela inventar, deixem ela pensar, deixem ela fazer o fazer conta, que é muito positivo para o desenvolvimento. Instiguem ela a buscarem o brinquedo, né? Porque isso é muito saudável, é muito bom. O tablet é positivo? O celular é bom? Mas tudo que a gente tem que usar. Não pode ser 24 horas a mesma coisa. Tá? Não, a gente tem que dosar. Aí acaba chegando para aprender a ler e escrever e não está acontecendo. Por quê? Aí você vai fazer, né? A parte sensorial da criança, ela não consegue recortar, ela não tem preensão, né? O tato, toda essa parte de motricidade fina. Então, ela tem que experimentar, tem que brincar, tem que descobrir, fazer as descobertas, né? Precisa, vamos usar o tablet, vamos fazer, mas não é a base, né? Não é possível. Não tem. E a gente ainda não tem respostas, né, sobre isso, uma geração futura, os efeitos todos, né? A gente faz suposições. Já se sabe com alguns adolescentes e tal, mas essa parte toda a gente não tem ainda resposta. Mas uma coisa, Clarissa, a gente tem certeza de que o brincar é fundamental. Nós fomos educadas assim, né? Nós tivemos uma infância diferente, então nós sabemos que isso faz parte e é algo positivo, é algo que se deve valorizar, né? É muito bacana isso. Né? Não existe 53 minutos. Já? Passou muito rápido. É que cortou bastante. Eu tenho novidade. Tu não pode deixar isso. Pois é. Eu vou combinar o seguinte contigo. Eu vou encerrar essa live e eu vou combinar com vocês que estão nos escutando. E eu vou te chamar de volta. Porque tu tem coisas muito importantes para falar da Prodal para nós. Pode ser? Tá bem. Tá bem. Deixa um cartazinho que eu fiz. Só um pouquinho. Aqui, ó. Para curtir o vídeo. Ó. Amor. Aqui, ó, o Facebook da Prodal, o Instagram, viu? Que legal! Eu vou encerrar essa live, ela vai cair. Eu vou encerrar ela e eu abro uma nova live, tá? E te chamo de volta. Tá bem.